Fala pessoal, tudo bem? Vou resolver hoje uma questão Enem 2020. Três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O esqueminha que você está vendo aqui, tá? Vai representar ruas, tá? E cada quadradinho aqui vai representar quadras. Os pontos A, B e C representam aí, respectivamente, a casa dos três amigos. André deseja deslocar da sua casa, que é o ponto A, até a casa do Bernardo, que é o ponto B, sem passar pela casa de Carlos, que é o ponto C. E ele sempre vai fazer o caminho deslocando para a direita ou para cima. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento é... Pessoal, essa questão ela é uma questão muito famosa em análise combinatória. Quem resolve questões desse conteúdo em apostilas, em livro, com certeza já viu uma questão dessa, tá? Até não é muito característica do Enem colocar uma questão tão batida que a gente vê em apostilas. Para quem estudou, viu ali, né, imediatamente a técnica o que vai usar. Como é que eu vou fazer esse exercício? Primeiro, vamos pensar, tá? Numa hipótese. O André poderia fazer esse caminho, ó. Ele vai para cima, tá? Depois ele vai para cima de novo. Ele poderia vir aqui. Como ele não pode passar pelo C, ele vai subir. Depois vai para a direita, e aí ele chega no B. Essa seria uma hipótese. Ele poderia vir aqui, aí ele poderia subir, ó, aqui, vai mais uma vez, e depois para cima, e depois para cima. São muitas possibilidades, evidentemente você não vai fazer uma por uma. Como é que eu vou resolver esse exercício? Inicialmente, eu vou usar a seguinte técnica, tá? Como ele não quer passar pelo C, né, pela casa do Carlos, tá? Eu vou fazer assim, e é uma técnica muito comum na análise combinatória. Quando você não quer passar por um ponto, na análise combinatória, você vai fazer inicialmente o total de possibilidades, independente de onde você vai passar. E desse total, você diminui de todas as possibilidades em que ele vai passar exatamente pelo que, né, o ponto C ali da questão. Essa é uma técnica muito comum em análise combinatória. Quando ele fala não, você vai fazer o total menos o sim. Não passa. Pega o total e diminui daquilo que passa. Ok? Então, inicialmente, o total seria da seguinte forma. Eu vou ignorar esse ponto C, tá? Porque eu vou fazer todas as possibilidades, passando, não passando por ele. Então, esquece aí que você tem esse ponto C. Pessoal, vamos fazer um exemplo, tá? Então, aqui, ó, vai para a direita, vai para a direita, vai para cima, ó, para a direita, para cima, para a direita, para cima. Independente do número de caminhos que você vai fazer, você consegue contar para mim quantos caminhos que ele vai fazer para cima? Sim, ó, 1, 2, 3. Independente como vai ser o caminho, ele vai fazer 3 caminhos para cima. E para a direita, ele vai fazer 1, 2, 3, 4. Então, independente do caminho que ele vai seguir, você pode ficar fazendo aqui, são 4 caminhos para a direita. Só para não ficar fazendo seta, tá? Para cima, eu vou colocar, né, C, e aí eu vou fazer isso aqui, ó. Para a direita, eu vou chamar de D. O que você vai observar comigo aqui? Eu sempre tenho, no total, aqui 7 trajetórias que ele vai fazer. 3 para cima e 4 para a direita. O que vai mudar
vai ser a ordem, mas são 7 caminhos sempre. Opa, quando muda a ordem, isso aqui é uma permutação. E permutação eu calculo colocando o número de termos fatorial. Só que, professor, como tem trajetórias idênticas, observa comigo aqui, ó, o C aparece 3 vezes. Quando eu tenho coisas iguais, eu coloco embaixo o número de vezes que essa coisa repete. O D aparece 4 vezes, coloca 4 fatorial para mim. O esquema desse exercício é você colocar o total de caminhos, colocar quantos vão para cima, quantos vão para a direita, e fazer ali uma permutação com elementos repetidos. Só muda a ordem entre eles, isso é permutação. 3 elementos iguais põe embaixo, 4 põe embaixo. Quando você resolver, aqui vai dar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. O de cima eu vou até o maior que está embaixo, e o outro você vai resolver. Corta aqui, esse 6 também dá, eu vou ter no total 35 caminhos. O 35 é o total de possibilidades. Ok. Agora, professor, eu vou fazer o esquema passando pelo ponto C. Então, agora você vai fazer o seguinte, você vai pensar, para ir do A até o B, ele tem que passar pelo C. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou do A até o C e depois eu vou do C até o meu que aqui, B. Já que ele vai ter que passar pelo ponto C para chegar no B, você vai fazer 2 coisas. Vai do A até o C e depois do C até o B. Professor, do A até o C é só essa malha que está aqui, ó. Essa malha, você vai andar sempre 2 caminhos para cima, vou escrever aqui, e 2 caminhos para a direita. Vou colocar aqui, ó. Dependente do modo como ele vai do A até o ponto C, para cima ele vai fazer 2 caminhos, para a direita também. Isso é uma permutação, tenho 4 termos, só vou mudar a ordem, 4 fatorial. O C aparece 2 vezes e o D também. Quando você resolver essa conta, tá? Aqui eu já vou colocar o resultado para a gente. Vai ficar exatamente 6 caminhos. Agora eu vou do C até o B. Novamente, ó, do C até o B é esse esquema aqui, essa malha. Eu sempre vou fazer um caminho para cima e para a direita você vai fazer 2. Então você vai escrever aqui, ó, independente do modo como ele vai, do C até o B, é 1 para cima e 2 para a direita. Novamente uma permutação de 3 termos, o D aparece 2 vezes, 2 fatorial. Quando você resolver essa conta, vai dar 3. Professor, como tem um E na nossa jogada, eu vou multiplicar. 6 vai de A até C, 3 vai de C até B, no total eu tenho o que aqui? 18 caminhos. Então, quando ele tem que passar pelo C, você faz 2 permutações, e aí depois você multiplica. Volta para mim aqui para resolver a questão. Dos 35 caminhos, eu tenho 18 que vai passar pelo ponto C. Diminui, você vai ter o quê? 17 caminhos no total. 17 é a alternativa C. Repito, essa questão ela é muito tradicional, hein? Questãozinha de apostila. Faça sempre dessa forma, com permutação, que você vai acertar. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.